Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre toda a minha experiência com a amamentação. Só para contextualizar, né, para quem não me conhece, eu sou a Luísa e eu tive o meu primeiro filho, o Mateu, no dia 26 de junho de 2022. Então, no momento que eu tô gravando aqui, faz 3 meses e pouquinho. E eu já vou começar falando que eu tive muita dificuldade na amamentação. E é uma coisa que muitas mulheres passam, né, sobre isso. Eu acho que hoje em dia esse tema já tá mais falado, mais discutido. Mas eu acho importante eu contar pra vocês a minha história, o meu relato, que tem algumas particularidades que eu, pelo menos, não conhecia ninguém que tinha passado por isso. E o meu intuito aqui é muito tentar tirar essa culpa que muitas mulheres têm e que muitas mulheres acreditam nessa falácia que nasce uma mãe, nasce uma culpa e normalizam isso, que eu acho totalmente errado. Então, a minha ideia aqui é talvez normalizar você não ser perfeita. Então, eu espero que ajude. Primeiro, gente, eu vou começar falando que eu nunca tive um sonho de amamentar. Nunca foi, nossa, meu sonho e tal. Primeiro porque minha mãe não me amamentou, então eu acho que isso tem a ver também, né? E eu não tinha aquele grande sonho, não romantizava esse momento. Eu sabia, pelo contrário, eu sabia que seria uma coisa muito difícil, tá? Eu sempre soube que a amamentação ia ser a parte mais difícil, assim, pelo menos no começo da maternidade pra mim. Eu não tinha medo do parto, tava super tranquila em relação a tudo, mas eu sabia que a amamentação seria um desafio. Por quê? Porque eu coloquei silicone quando eu tinha 17 anos e a minha incisão, né, o silicone foi feito pela auréola, como que é? Areola? Não é auréola, é de anjo, é areola, acho que é isso, gente. Enfim, vocês já sabem onde foi feita a incisão e desde então eu tenho uma hipersensibilidade naquela região, assim. Eu não consigo que ninguém rele naquela região, eu não gosto nem de, tipo, quando, sabe assim, no chuveiro que cai muita água, assim, eu não gosto, eu tenho uma sensação muito estranha, muito esquisita, desde que eu coloquei silicone. Então hoje eu tenho 33, coloquei com 17, zoou ali, sabe? Então assim, se informem também. Quando vocês forem fazer cirurgia, colocar o silicone, eu era muito nova, não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça ser mãe, amamentar, imagina. Mas depois de muitos anos, eu sofri por conta disso, né? Então fica a dica. Mas enfim, era uma região ali que eu já tinha essa hipersensibilidade e eu já imaginava que seria um desafio amamentar. Então o que eu fiz? Eu me preparei antes de ter o bebê. Então assim, eu fiz aulas, eu tenho, né, uma consultora de amamentação, a Tati Laburé, quem foi de Londrina, eu super indico ela, que ela foi maravilhosa. Então, antes do bebê nascer, ela já veio me ajudar, eu contei dessa sensibilidade, né, as minhas mamas tão ainda, né, mas estavam ainda mais volumosas, então ela já me deu algumas dicas de pega, né, explicou como funcionava tudo que envolve a amamentação, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não acho que é uma coisa tão natural, assim, né, do tipo, é natural, mas do tipo, a gente já vai saber, vai nascer o bebê, você já vai saber o que fazer. Muitas vezes ali a gente não sabe o que fazer, o bebê e você estão aprendendo, estão se conhecendo, então foi muito importante pra mim ter me preparado antes. Eu fiz tudo que eu podia, gente. E quando o Mateu nasceu, quando o bebê nasceu, eu tava muito cansada, eu tentei parto normal durante horas e horas e horas, daí eu fiz a cesárea, né, acabei na cesárea, então eu tava com o corpo inteiro dolorido por conta do parto normal, do cansaço, do meu esforço e também por causa de uma cirurgia. Então, sinceramente, eu não lembro como foi. Quando o Mateu nasceu de cesárea, ele já foi ao meu peito, ele mamou, mas eu não lembro, eu tava em êxtase, assim, eu não lembro se doeu, eu não lembro de nada, tá? Não lembro de nada do hospital também, tipo, eu não lembro. E chegando em casa, daí que eu lembro, né, a Tati, a minha consultora de amamentação, veio, ela me ensinou uma pega, né, que funcionava mais com o Mateu. E, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ter essa sensibilidade. E no começo, era muito difícil pra mim, porque eu não entendia direito o que eu estava sentindo. Porque eu ouvia muito falar de dor, do bico rachado e tal. E eu achava que estava doendo, porque assim, eu tava com todo o meu corpo dolorido. Assim, gente, sério, eu tava assim, acabada nessa primeira semana. Meu corpo inteiro tava dolorido, então eu achava que era mais uma dor, né? E assim, tem a questão da pojadura, do leite descendo, então seu peito tá dolorido mesmo, tá grande. E eu senti uma coisa muito ruim na hora da amamentação. Eu lembro que assim, nossa, dava aquelas 3 horas que eu tinha que amamentar, eu falava, nossa, não é possível que já chegou esse momento.
O bebê tava chorando, eu achava que era tudo menos fome, sabe? Porque eu tinha essa paura mesmo da amamentação. Mas enfim, foi indo, meu corpo foi melhorando, o resto do meu corpo, né, foi cicatrizando, eu fui ficando melhor da cirurgia, do esforço do parto. E eu fui entendendo mais meu filho, me entendendo como mãe, e fui entendendo que aquilo que eu tava sentindo não era uma dor em si, entendeu? Eu não tinha rachadura, o bebê não tinha pega errada, não tinha nada disso. Mas eu tinha uma aflição muito grande, uma aflição assim, né? Enquanto ele tava mamando, eu não conseguia nunca, tipo, mamar plena, certinha. Eu tava sempre me debatendo, me machucando, né? Eu muitas vezes, nossa, deixei assim uma parte da minha pele assim, carne viva, de tanto que eu belisquei, porque eu ficava me beliscando, eu ficava me mexendo muito, assim, sabe? Porque realmente era algo que me dava aflição, era uma gastura, né? Uma aflição, uma gastura. Mas eu fui aprendendo a lidar, tá, gente? Conforme eu fui melhorando, eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu fui entendendo que aquilo não era uma dor, não era nada errado, que o bebê estava fazendo, né? O que eu estava fazendo era uma sensibilidade que eu tinha, uma gastura, uma aflição. E eu entendi que pra eu conseguir suportar aquilo, eu tinha que tirar minha cabeça daquele momento. Então, assim, eu amamentava assistindo seriado, né? Me desligando ali daquele momento, mas sempre no meu físico eu tava me debatendo muito, sei lá, me machucando, assim, pra realmente, acho que era o meu corpo tentando lidar com isso de outras formas. No começo, o Mateu era um bebê que tinha muito sono, ele dormia no peito, ele era muito bonzinho e tal. Depois ele ficou ficando mais esperto e, na minha opinião, eu acho que ele começou a não gostar de mamar com a mãe se debatendo, porque eu não conseguia ficar parada, eu ficava assim, sabe? Tipo assim, me coisando enquanto ele tava fazendo, eu ficava assim, toda tensa, rígida, tensa, meu corpo inteiro muito tenso. E eu não sei se foi isso, mas eu sei que ele começou a dar muito trabalho na hora de mamar, assim, chorar muito. E o Mateu tem uma questão que eu já contei aqui nos diários do bebê, né, que eu conto mensalmente sobre o Mateu. Eu contei que ele tem uma questão que ele prende a respiração. Então, quando ele chora muito, ele para de respirar e chega a ficar roxinho, assim, sabe? Foi algo que me assustou muito, nossa, imagina, né? Mãe de primeira viagem. Fiquei muito nervosa, todo mundo à minha volta, as avós, todo mundo super nervoso também. Levei ele em 1000 médicos, fez 1000 exames, mas é algo natural, assim. Várias crianças têm isso, pode ser que passe, né? Uma hora vai passar, mas pode ser que demore também. Mas, enfim, é uma questão que dá muito nervoso, dá muito estresse. Assim, nossa, nas primeiras vezes que ele começou a fazer isso, assim, eu ficava, assim, muito nervosa, né? E quando ele fazia isso, a maioria das vezes era no meu peito, tá? Então, assim, eu tava amamentando e ele começava a chorar, começava a ficar sem respirar, né? Fica todo assim, roxinho, chega a ficar roxinho. E eu tenho muito leite, então daí o meu leite jorrando em todo lugar, na minha roupa, na cabeça dele, na cara dele, ele meio que se engasgando daí com o meu leite de chorar. Gente, era assim, um caos. Isso foi mais ou menos no 2º mês que começou a piorar isso, sabe? Então, além de toda essa minha aflição, desse meu nervoso, que eu já tinha, mas eu tava lidando, porque ele tava ali mamando super bem, ele começou a ter esse comportamento, sabe? De novo, não sei por que isso aconteceu, mas fato é que ele começou a ter esse comportamento. Até conversei com o pediatra do Mateu e ele até falou que acha que é realmente porque eu ficava me mexendo muito, né, muito tensa, não conseguia, eu fico mexendo no peito, assim, quando ele mama pra eu poder suportar e que não era, né, conforme vai ficando mais velho, ele vai tendo preferências e que ele não gostava disso, mas gente, eu tentei, eu realmente não conseguia deixar de fazer isso, sabe? Até que um dia ele tinha chorado muito, eu tava inteira cheia de leite, ele também, ele tinha ficado roxo, chorado desesperadamente e tal. Eu peguei e dei uma mamadeira pra ele, porque eu tinha bastante leite e eu coletava, tipo, meu leite eu dava mamar de um lado e eu coletava o que ia caindo do outro, então eu tinha bastante leite congelado. Então eu falei assim, quer saber, vou dar essa mamadeira, gente. Assim, o menino parou de chorar. Ele mamou bonitinho, sabe, naquele dia ali. Desde então,
eu comecei a ter mais medo ainda de dar o meu peito, porque eu tinha muito medo dele ficar dessa coisa sem respirar, né? E toda vez que ele ia no meu peito ele fazia isso, então eu comecei a dar cada vez mais a mamadeira. E assim, no começo eu ficava assim, gente, sério, eu escondia, tipo, a mamadeira se a pessoa viesse em casa, sabe? Eu tinha muita... É como se eu tivesse, assim, falhado, sabe? Ainda mais, por quê? Porque eu tinha muito leite, entendeu? Então tem inúmeros relatos de mulheres que, nossa, eu não tinha leite, eu fiz de tudo e tal. E assim, gente, meu leite jorrava, tá? Eu tinha muito leite. Então, assim, eu ficava muito mal por eu ter muito leite. Número 2, porque eu via muitos relatos também de mulheres que, nossa, eu amamentava com o peito sangrando, com rachaduras, com o bico do peito saiu e tal. E no meu caso, não tinha nada disso. Se você visse meu peito, ele tava perfeito, entendeu? Não tinha nada disso. E não tinha uma dor horrível, era essa aflição. Então eu me sentia muito mal, eu falava, nossa, tantas mulheres, né, que amamentam sangrando, ou não tem leite e fazem tudo pra ter e tal. E eu aqui com um monte de leite, o meu bico não tá sangrando e tal, e eu não tô conseguindo. Então assim, no começo, me senti um pouco meio fracassada, sabe? E eu cheguei num cúmulo, gente, quando eu percebi que eu falei, nossa, como assim? Uma vez eu fui sair com o Beto, tomar café da manhã, num lugar que a gente sempre toma, e eu já tava nessa semana que eu tava dando o meu leite na mamadeira. E assim, chegou a hora dele mamar, e eu tinha levado a mamadeira, mas já tinha bastante gente assim no lugar, e eu pensei, nossa, as pessoas vão me julgar, porque ele é muito novinho e ele já vai estar mamando na mamadeira. E daí eu deixei o menino chorando, assim, não deixei ele chorando. Eu peguei e falei, Beto, vamos pra casa, e meu marido sem entender nada, né, tipo, por quê? O mamá tá aqui, é só a gente dar pra ele, tipo, eu tinha levado tudo. E eu falei, não, eu tenho que dar o mamá na minha casa, tipo, não quero dar aqui e tal. Por quê? Porque eu tava me sentindo mal, que as outras pessoas podiam pensar de eu estar alimentando o meu bebê via mamadeira, sabe? Daí chegando em casa eu falei, nossa, que loucura isso, sabe? Da onde, né, que eu tenho que seguir essa cartilha dessa mãe perfeita, sabe? Eu falei, eu não sou perfeita. E assim, gente, eu sou uma pessoa prática, sabe? Essa questão da amamentação, por uma semana eu fiquei nesse impasse. Isso que aconteceu nessa padaria foi nessa uma semana. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei me sentindo culpada, eu fiquei nervosa, né? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia mais levar ele pro meu peito porque eu tinha pânico daquilo acontecer de novo, eu me sentia culpada por, né, não estar curtindo aquele momento também, de estar talvez passando um sentimento ruim pro meu filho, porque eu não tava sentindo uma coisa legal, eu ficava com muita agonia de estar me machucando enquanto eu alimentava ele, e isso não é legal, né? Então, me senti culpada, juro, por uma semana. Foi uma semana difícil pra mim, sabe? Mas depois eu parei e pensei, Luísa, vamos ser prática, vamos ser uma pessoa prática, vamos ser uma pessoa racional. Não deu certo desse jeito correto, né? Eu levar ele ao peito, mamar, isso é maravilhoso, lindo e tal. Não deu certo. O que tá dando certo? Você dando leite na mamadeira. Gente, depois de um tempo, ele começou também, assim, não é que... O Mateus, ele dá uns trabalhozinhos, assim, pra mamar. Agora ele tá mais bonzinho, mas enfim. Ele também chorava tudo com a mamadeira, ficava roxo, sem respirar tudo. Então eu conseguia lidar com essa situação de uma maneira mais fácil. Até porque como eu tinha muito leite, quando eu tava dando mamar, eu sempre vazava muito, ia muito na cara dele, ele meio que engasgava também, sabe? Então isso me deixava cada vez mais nervosa, e com a mamadeira eu tinha um maior controle, então era muito mais fácil pra mim. Eu pensei, gente, vai ser isso. Vamos seguir esse caminho. Não vou mais dar meu leite no meu peito. Assim, não tá funcionando pra mim, não tá funcionando pra minha família. Eu tô ficando muito nervosa. Tá afetando meu relacionamento com o Beto, porque assim, toda vez era um terror esse momento. Eu ficava muito mal, ficava muito nervosa. Tá afetando, assim, a dinâmica da minha família, entendeu? O clima. Eu ficava nervosa, né? Todo mundo nervoso, bebê nervoso, tudo. Então vamos mudar, vamos pro plano B. O plano A não deu certo, vamos pro plano B, que é o quê? Mamadeira. Eu tenho leite, então vamos dar o meu leite na mamadeira. Eu fiquei uma semana meio nessa, sem saber o que fazer, dando leite que eu tinha congelado. De repente eu fui vendo que o meu estoque, que eu achava que seria eterno, foi diminuindo. Então o que eu falei? Bom, eu vou ter que começar a tirar o leite com a maquininha de tirar, né? O que, pra mim, é muito difícil, foi muito difícil, porque até então eu tinha mais gastura, mais pânico de tirar com a máquina do que o bebê mamando, sabe? Dava ainda mais sensibilidade.
Mas eu comecei aos poucos, né? Como eu conseguia tirar, tipo, 5 minutos, assim, 3 minutos. Comecei aos poucos, aguentei. E pra mim, gente, na minha personalidade, é mais fácil aguentar, mesmo que a dor seja maior com a máquina do que com o bebê. Mentalmente, pra mim era muito mais fácil, porque a máquina é um ser inanimado, não é seu filho. Então eu podia, tipo, me balançar inteira, ficar nervosa, tipo, xingar a máquina, sentir coisas não tão boas, que eu quero uma máquina, sabe? Quando tava muito difícil pra mim, eu podia pausar e dar uma respirada, e com o bebê não é assim, né? Porque ele tá com fome, você não pode falar, peraí, filho, você tá com fome, mas deixa eu dar uma respirada aqui. O bebê começa a chorar, você fica mais nervosa, enfim, com a máquina foi mais fácil pra mim, entendeu? Então eu comecei a tirar o leite com a máquina e dar na mamadeira pro bebê. E funcionou, tá? Eu tenho feito isso desde então já vai fazer mais de um mês que eu tenho feito isso. O meu leite, gente, foi diminuindo, por quê? Porque, como eu falei, no começo eu não conseguia tirar muito com a máquina, entendeu? Eu tinha muita sensibilidade, eu ficava, né, era meio insuportável pra mim, então eu tirava pouco. Então, até eu conseguir me adaptar com a máquina, o meu leite, a produção de leite diminuiu um pouco. Então eu comecei a complementar também com fórmula, tá? Então eu tô fazendo um mix dos dois, eu tô dando leite materno, mas tô complementando com fórmula. E é o que está funcionando pra minha família. Todos estão bem, eu não tenho vergonha de falar isso, né? Eu nunca mais amamentei no meu peito. Às vezes eu tenho saudade, olha como cabeça de mãe é, né? Porque às vezes me dá uma saudade, eu tipo, meio que romantizo esse momento, mesmo que não tinha nada de romântico pra mim, mas tipo, às vezes me dá, assim, até uma saudade. Mas eu tento ser racional e pensar, não funcionou pra mim desse jeito, e esse outro jeito foi o que funcionou, sabe? Se eu tenho arrependimentos, eu tenho arrependimento dessa semana que eu fiquei me sentindo culpada, me sentindo mal, como eu tinha muita vergonha, eu não queria conversar muito com ninguém. Então, assim, eu não falei pra minha consultora pra ela me ajudar, porque se ela me ajudasse desde o começo, talvez minha produção não teria caído, né? Porque eu fiquei essa uma semana sem tirar leite, porque eu tinha guardado, né, na geladeira. Mas não é uma coisa que eu me culpo, porque, assim, é o melhor que eu tava podendo fazer naquele momento. Eu sou uma mãe nova, né, assim, eu tinha acabado de ser mãe, eu não sabia não sabia como me comportar, 1000 hormônios, 1000 coisas na cabeça. Aquela maneira foi a maneira que eu consegui ali naquele momento e, assim, não me culpo por isso, entendeu? Poderia ter feito diferente? Poderia. Mas não me culpo também, talvez numa próxima gravidez eu vou me preparar e vou fazer diferente, entendeu? Eu acho que é esse pensamento, tipo, não deu certo agora, numa próxima vez faria diferente, tentaria consertar esses erros, mas é o que tem pra hoje e estamos assim, entendeu? E o que eu queria, com esse relato, falar pra vocês é duas coisas. Não mais, mas enfim, algumas coisas. Primeiro, que é possível fazer isso, que não é uma coisa muito falada aqui no Brasil, mas tem muitas mulheres, principalmente nos Estados Unidos, que amamentam dessa forma, que elas, por diversos motivos, porque o bebê não pega, não tem a pega correta, né? Enfim, por N motivos, conseguem amamentar só com leite materno dessa maneira, tirando com a maquininha, tá? E dando na mamadeira. E muitas vezes também porque é uma mãe que trabalha, então fica mais fácil, né? Quando o bebê pega a mamadeira. Confesso que pra mim, essa questão da mamadeira, de tirar o leite e dar na mamadeira, tem dois lados, né? Tem um lado que é mais fácil, porque qualquer pessoa pode dar o leite na mamadeira, então o pai, o Beto gostou disso, porque o Beto é super próximo do Mateu e ele participa hoje em dia. Antes a amamentação era um momento só meu, hoje em dia ele pode participar também, outras pessoas da família que amam o Mateu podem participar desse momento também. Fica mais fácil até pra gente, enfim, sair de casa, porque como era muito tensa essa hora da minha amamentação, eu não conseguia amamentar em público porque jorrava leite pra todo lado, eu ficava muito nervosa e, assim, não era uma cena bonita de ver, eu não gostava. Então, assim, essa questão de sair de casa, também poder sair com o Mateu, pra mim foi bem mais fácil, com a mamadeira. De viajar também, eu já viajei a trabalho. Meu trabalho requer que eu esteja bastante em São Paulo, tem muitas coisas acontecendo por lá, né? Então eu consegui ir pra São Paulo e deixar o leite congelado, enfim. Mas tirar o leite também é uma coisa que consome muito. Não pensem que é mais fácil, tá? Assim, tem os dois lados, porque hoje em dia eu tiro leite 5 vezes por dia, então eu tenho que acordar super cedo, tiro leite, né? Daí esteriliza, muitos aparatos pra esterilizar, e daí volta, daí congela, daí na hora do bebê mamar, daí descongela ou tira da geladeira, temperatura tal, então enfim. Muito, pra quem, né, pra quem amamenta de uma maneira fácil e simples, é muito mais fácil tirar assim e amamentar do que toda essa função pra um mamar, né, gente?
mas tem o seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, mas é importante saber que existe essa maneira também, e você pode amamentar, se você tiver boa informação, uma pessoa que te ajuda também, que eu acho importante, você consegue até amamentar exclusivo leite materno, tirando com a bombinha e dando na mamadeira. Isso sim é possível, tá? Então quem quer essa possibilidade, vá atrás, converse com alguém, até para quem não tem possibilidade de ter uma consultora de amamentação. Tem muitos hospitais que fornecem esse serviço de consultoras, né? Você pode encontrar no YouTube, gente. Encontrei toda a informação no YouTube também, ajudando. Enfim, então existe essa possibilidade. E em segundo lugar, o que eu queria falar, contando essa minha experiência, é isso. Que quando a gente vira mãe, a gente tem essa coisa, né? A gente idealiza muita coisa, e mesmo a gente sabendo que é difícil, mesmo a gente ouvindo relatos, a gente às vezes acha que com a gente vai ser diferente. E a gente se sente frustrada, a gente pode sentir eu acho que uma cobrança da própria sociedade para ser essa mãe idealizada, né? Que talvez teve o parto normal, que amamentou, que enfim. E às vezes quando a gente parte para outro caminho, a gente pode sentir que a gente não está sendo uma boa mãe por causa disso. A gente acha que a gente tinha que sofrer mais. Quando a gente fala de amamentação, o que vem muito na minha cabeça é sofrimento. Quando eu falava que eu estava tendo dificuldade na amamentação, eu recebia muitas mensagens de mulheres falando: ai, é difícil, eu sofro até hoje, mas estou amamentando faz 2 anos. Nossa, aguenta um pouco mais. E assim, gente, me desculpem, eu sou assim super a favor do leite materno, eu sei todos os benefícios, sei todas as qualidades, sabe? Eu não quero ser polêmica aqui, isso não é uma questão. Mas eu não acho que essa normalização desse sofrimento extremo, sabe? É saudável, né? Eu não acho que pra você ser uma boa mãe você tem que sofrer tanto. Se não está fazendo bem pra sua saúde mental, né? Se algo não está fazendo bem pra sua saúde mental, considere mudar o caminho, sabe? Porque uma mãe que não está bem emocionalmente, não acho que consegue ser plena, assim, e 100% pro seu filho. Eu acho que a gente tem que, sim, eu acho que não é egoísmo a gente pensar na nossa saúde mental, entendeu? Muitas vezes quando a gente é mãe, muita gente considera que é um egoísmo a gente pensar na gente, que tem que ser o filho em primeiro lugar. E sim, o meu filho... Hoje em dia eu considero meu filho em primeiro lugar, mas eu sei que pra ele estar bem, eu tenho que estar bem, senão eu não consigo ser uma boa mãe, entendeu? Eu simplesmente não consigo. Se eu tô arrasada, se eu tô com o emocional abalado, eu realmente não consigo, assim, é impossível pra mim. Se eu tô sofrendo todos os dias, todo momento, eu vou achar maneiras de mudar, de tentar outro caminho que me faça sofrer menos ou que não me faça sofrer, e eu não sou uma mãe pior por causa disso, sabe? Eu quero mudar um pouco esse mito dessa normalização desse sofrimento, porque eu acho que você não precisa sofrer pra ser uma boa mãe, é isso que eu quero dizer, entendeu? Você não precisa sofrer. Tipo, não, entendeu? Isso não tá certo. Você tem que cuidar do seu emocional, você tem que estar bem emocionalmente, pra que sua família fique bem, pra que o seu filho fique bem. É muito aquela história de você não precisa ser uma mãe perfeita, você precisa ser uma mãe suficientemente boa. E é isso, e eu tô sendo suficiente boa na amamentação, entendeu? Eu sei que tá sendo só de eu tirar esse leite, todas as vezes é um grande desafio pra mim, tá? É difícil. Mas eu também só tô continuando tirando leite, gente, porque eu não tô sofrendo horrores. É difícil, não é legal, não gosto de ficar com a máquina tirando leite, é um momento ruim. Mas eu tô conseguindo levar e não tá afetando meu relacionamento com meu filho. Eu tô indo de boa, não tá afetando meu relacionamento com o Beto. É aquele momento ali que eu não gosto, mas tô sabendo levar, tá? E vou continuar até onde aquilo não atrapalhar o meu emocional, entendeu? Porque sim, como mãe, eu acredito 100% que a gente tem que cuidar do nosso emocional. E a gente fala muito dos benefícios, né? Por exemplo, o benefício do parto normal, benefício do leite materno. E eu concordo, tanto que eu tentei até o final ter o parto normal, né? Eu tentei amamentar. Mas pouco se fala dos benefícios que são estudados e são comprovados cientificamente também do benefício que é uma mãe mentalmente bem, entendeu? Esse benefício dessa mãe que tá mentalmente saudável pro filho também é algo que existe, que é real. Quando a gente tá bem,
o nosso filho fica melhor, gente. E eu não tô falando isso pra ninguém se sentir culpado também, porque às vezes você não tá se sentindo bem e você fala, nossa, e agora tal? Não, gente. É só pra gente conseguir entender que também é importante a gente cuidar de nós mesmos. E acho que não é, sabe, maternidade não tem que ser sofrimento a qualquer custo, sabe? Porque isso custa, tá? Então, eu contei um pouco dessa minha história com a amamentação por isso. Espero que vocês consigam ver outras maneiras, entendeu? Porque a gente ouve muito aqui, eu vejo muito aqui na internet que é assim, né? Os relatos são, a mãe sofreu muito com a amamentação, não, e no final conseguiu, deu certo, né? Ela venceu, né? Ela aguentou a dor ali entre choros e tal, e conseguiu. E no meu caso eu não consegui. Eu tô levando, entendeu? Mas eu acho importante também a gente ver esse outro lado de pessoas que não conseguem. E o engraçado, gente, é que eu conto pra qualquer pessoa, inclusive pra muitas amigas, pessoas próximas, que eu perguntava, nossa, como que foi a amamentação pra você e tal? A pessoa, é difícil, mas não dava muitos detalhes, assim. Mas eu falava, e aí, até quando você amamentou? Ah, não, até 6 meses e tal. Deu, então tá, né? Complementava? Não. Beleza, daí eu contei a minha história. Olha, eu tô tendo que complementar, porque minha produção diminuiu, porque, tipo, não tô conseguindo, por causa dessa sensação ruim e tal. Daí eu acho que as pessoas começavam a me contar a verdade, entendeu? Ah, eu também, nossa, não, então eu tenho que complementar desde os 2 meses. Não, eu parei, não. Sabe? Porque a pessoa às vezes não tem coragem de falar. E quando eu abro esse espaço, a pessoa fica mais corajosa e se sente normal. A pessoa não fala por vergonha, por medo de julgamentos, entendeu? Não tô culpando as pessoas que não falam. Mas eu quero falar porque às vezes você tá numa comunidade também que muita gente, inclusive próximas, às vezes não falam a verdade, entendeu? E você pode acreditar que, nossa, ninguém tem problema, só você, entendeu? É isso que eu percebo. Eu percebo que muita gente fala, eu não conseguia amamentar porque eu tinha muita dor, eu não tinha muito leite e tal. São sempre desculpas, entendeu? E isso pode ser verdade? Sim, muitas vezes pode ser verdade, mas muitas vezes, às vezes não é verdade também e a pessoa não fala a verdade, não fala claramente, igual eu tô falando aqui, olha, eu não consegui porque eu tenho uma aflição, porque eu não gosto, porque eu tenho uma aflição horrível e pro meu mental não tava bom. Eu não consegui por causa disso, entendeu? Então eu tô sendo verdadeira aqui pra vocês entenderem que se você estiver passando por isso, isso também é legítimo e você não é uma mãe pior por causa disso. Pelo contrário, gente, eu me acho uma mãe ótima pro Mateus, eu tô com a autoestima lá em cima. Pedro, tá me achando uma mãe boa? Mãe ótima, se falar que eu sou ruim. Ele é um bebê super contente. Ai, gente, gordinho, contente, tá todo mundo bem, entendeu? E a gente vai levando, tá bom? Espero ter acalmado o coração aí de algumas mães. E me contem aí, gente, daí eu descobri um monte de gente que tem essa aflição também, daí eu juro que eu fiquei feliz. Porque olha que dó, né? Eu tô feliz com a desgraça alheia, mas não é isso. É que quando a gente vê que tem pessoas passando pelo mesmo problema, a gente se sente acolhido, né? Então era isso. Eu tinha falado dor, não tem leite e tal, mas, gente, é aflição. Ninguém fala sobre isso. Porque não é uma coisa externa, não é uma coisa visível. Eu acho que sempre que não são coisas visíveis, se eu falasse aqui, nossa, eu tava sangrando, nananã, tal, todo mundo ia ter essa compaixão, essa dó de mim. Mas como era uma coisa muito interna, né? A mesma coisa das doenças mentais, né? Se você quebra um pé, sei lá, a perna, tudo bem você tirar uma semana off do trabalho, mas se você tá com ansiedade e tal, as pessoas não levam tão a sério. E a mesma coisa nesse sentido da amamentação pra mim, né? Não era uma coisa externa, externamente tava tudo ok, mas internamente tava abalando muito, muito, muito o meu emocional. E eu fiz essa escolha. Então é isso, já falei demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem suas experiências aqui, porque é sempre legal dividir experiências. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo. Until I found you